Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Permita-me dizer-lhe que a Web Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos, tem proporcionado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil e de outras nações. Companheiros de cidades humílimas, de fazendas distantes ou de países algo longínquos, dizem-me: eu te ouço pela Rádio Fraternidade. E uma emoção muito grande me toma, porque eu vejo quando Jesus disse que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje, com a comunicação virtual, o telhado representa essa construção de fora que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor à Rádio Fraternidade Web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito kardeciano, divulgar o Espiritismo por todos os meios ao alcance. E Emmanuel, a maior caridade que se faz ao Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado. Divaldo Pereira Franco. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, alcançando ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, levando o Consolador a toda parte, com amizade, amor, muito mais. Muito bem, muito boa noite aos nossos queridos internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria poder estar aqui com você para mais um trabalho, para mais uma live, para mais um momento de estudo, de reflexão com você que está aí do outro lado acompanhando a emissora do bem, não só aqui em áudio pelas ondas da Rede Mundial de Computadores, ouvindo a Web Rádio Fraternidade, mas você que também está chegando aqui pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. É muito bom ter você aqui com a gente. Deixa eu aproveitar e já chamar meu querido amigo Rafael. Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom tê-lo aqui conosco. Deixa eu tirar o eco, acho, para não te atrapalhar. Pera aí. Deixa eu tirar aqui e para você falar. Olá, olá, Rubens. Que prazer estar de novo com vocês. Eu quero desejar uma boa noite e que Jesus possa estar conosco, nos abençoar, nos proteger e nos manter em vibrações de muita saúde, alegria e paz. Isso mesmo, meu amigo. Então vamos lá, vamos começar o nosso trabalho pedindo a Jesus, esse querido irmão maior nosso, que possa nos envolver nesse singelo trabalho, cujo propósito é aprender um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Senhor, que o nosso querido irmão Rafael possa ser o teu instrumento, que ele possa trazer a mensagem que fale aos nossos corações, nos esclarecendo, nos ajudando a entender a tua mensagem. E tendo a certeza de que tu, Senhor, estás conosco, nós te agradecemos e vamos iniciar esse nosso singelo trabalho contando com a tua proteção. Em teu nome nós começamos esse nosso momento de live aqui na Web Rádio Fraternidade. Muito bem, meus queridos amigos, hoje o Rafael vai trazer um tema, espero que eu não tenha sido assim provocativo, mas eu precisava escutar, aprender um pouquinho mais, sabe, Rafael? Por isso que eu escolhi esse tema, que é esse aí, gente. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo número 21. Então o Rafael vai aproveitar esse espaço para nos conduzir a reflexões. Eu tenho certeza que no final a gente vai conseguir entender um pouquinho mais essa fala para a gente no dia a dia entender, discernir. Sinta-se em casa, eu vou estar aqui nos bastidores te ouvindo. E você reserva aquele trechinho no final para a gente fazer a prece. E fica tranquilo com relação ao tempo. Se precisar estourar um pouquinho, também não tem problema. Nós estamos em casa. Muito bom.
Meus caros amigos, minhas queridas amigas, como é bom estar com vocês mais uma vez. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo pelo radinho de pilha, aqueles que nos ouvem pelo YouTube, pelo Instagram, por todas as mídias sociais que hoje se fazem possíveis para que a mensagem de Jesus ganhe os corações e nos ensine a ser pessoas melhores, pessoas com mais esperança, com mais fé, com mais coragem. Quero cumprimentar a Marli Albuquerque, que está mandando a sua mensagem aqui no nosso chat. Muito boa noite, Marli. Como é bom tê-la conosco. Quero cumprimentar todos aqueles que vão nos ouvir posteriormente, porque hoje nós sabemos que quando a gente faz uma live, ela ganha aí as redes sociais e depois as pessoas, eu vi a sua live. E eu costumo responder, você viu a live que os benfeitores espirituais fizeram através de nós? Porque o nosso papel é nos esforçar por sermos bons instrumentos. Eu costumo dizer que quando nós acertamos, são os benfeitores que falam por nós. Quando nós erramos, aí são os nossos equívocos, que não permitiram captar do alto as melhores informações para aquela noite de estudos, para aquela live, para aquela palestra. E hoje eu recebi aqui um tema tão oportuno para os dias atuais. Haverá falsos cristos e falsos profetas, que eu vou conduzir não a forma de uma palestra, mas a forma de um estudo. Quem quiser trazer alguma pergunta, trazer alguma consideração, sintam-se em casa. A gente se propõe a ler determinados trechos do Evangelho, fazer alguns comentários para que a gente possa estudar juntos e aprender juntos. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta, papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou. Pensar como Jesus pensou. Sentir como Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao final do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Eu, quando me recordo dessa canção do Padre Zezinho, que nós não cantamos, porque senão não ficaria ninguém aqui na live, nós declamamos ao sabor da nossa emoção, uma coisa vem à minha mente. Eu acho que o Padre Zezinho leu o Livro dos Espíritos, porque parece que, como ninguém, ele tirou lá da questão 625 aquela resposta que os bons espíritos deram a Allan Kardec quando o insigne codificador perguntou: qual o espírito mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso modelo e nosso guia? E a resposta, a menor, mas a mais profunda do Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. E para nós sermos felizes, nós precisamos pensar como ele, amar como ele, sentir como ele, sorrir como ele. Quando sou convidado para falar de falsos cristos e falsos profetas, eu poderia começar pelo caminho do erro, mas eu prefiro começar pelo caminho do acerto. Ao invés de começar falando dos falsos cristos, eu quero começar falando do verdadeiro Cristo, porque nós tivemos um mestre, um modelo, um guia, chamado Jesus de Nazaré. Aquele que esteve conosco, descendo da sua condição de governador do nosso planeta e nos acompanha ainda hoje. Aquele que nos amou, que nos ama, que nos amará. Aquele que conhece todas as nossas dificuldades e eu tenho certeza, tem segurado nas nossas mãos, nessa grande obra de nós nos renovarmos e aprendermos a fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Então nós temos um verdadeiro Cristo, que é o protótipo do amor, da paz, do perdão, da misericórdia. Se nós conhecemos o verdadeiro Cristo, fica fácil conhecer os falsos cristos. Aqueles que não amam, aqueles que não perdoam, aqueles que não têm misericórdia, aqueles que ensinam o ódio, a divisão, aqueles que estão no mundo à guisa de fomentar vícios, fomentar discórdias, fomentar os prazeres humanos. Daí, o verdadeiro Cristo Jesus de Nazaré,
falsos cristos nós temos aos montes, encastelados nas igrejas, encastelados muitos nas casas espíritas, encastelados nas redes sociais, porque hoje todo mundo fala, e nem sempre fala tal qual Jesus falou. Hoje muita gente prega, mas nem sempre prega como Jesus pregou. Hoje todo mundo quer ter destaque, quer ter notoriedade, quando Jesus não tinha sequer uma pedra para recostar a cabeça. Daí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, vem relembrar alguns trechos do Evangelho, a começar pelo próprio título, nos dizendo: haverá falsos cristos e falsos profetas. A mensagem, então, é uma mensagem de alerta para mim, para o Rubens, para vocês que ouvem a web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, para que nós saibamos ter alerta, para que nós saibamos orar, confiar, mas ter as nossas devidas precauções. Por quê? Vamos meditar na palavra Cristo. A palavra Cristo, ela vem do grego Christos e quer dizer ungido. Essa palavra tem uma variante no hebraico, Messias, que vem de Mashiach, que quer dizer igualmente ungido. Ungido de Deus, aquele denominado por Deus. É Jesus, gente. É aquele que veio nos trazer a boa nova do alto para nos ensinar a ser pessoas melhores. Christos, Mashiach ou Messias, nós temos um. Mas quantas vezes no mundo pessoas se arrogam na condição de um Cristo, na condição de um Salvador, na condição de um cordeiro querendo conduzir rebanhos, mas a sua fala não passa de impostura, mas os seus gestos não estão de acordo com aquilo que falam. Daí haverá falsos cristos, mas também haverá falsos profetas. E quando a gente pensa em falsos profetas, muitos de nós ficamos detidos no texto do Antigo Testamento, porque nós nos lembramos de profetas, dos verdadeiros profetas, que foram Elias, que foram Isaías, que foram Zacarias, que foi outros tantos que ornaram o povo de Israel. Mas também nós temos os falsos profetas. E o que quer dizer a palavra profeta nos dias atuais? Profeta é a pessoa que traz o ensinamento de Deus, é aquele que se faz o mensageiro do alto. Então, o profeta no dia atual, podemos considerar o sacerdote religioso, o médium espírita, podemos considerar aquele que está amando de Jesus. Mas, enlarguecendo o conceito, nós podemos considerar que profeta pode ser cada um de nós, quando se propõe a trabalhar para Deus, a trabalhar para o alto, sem estar realmente investido dos valores do alto. Então, comecemos a fazer as distinções. Nós temos o verdadeiro Cristo, Jesus. Temos falsos cristos, que andam por aí, muitos deles nas redes sociais. Temos os verdadeiros profetas, os grandes oradores, os grandes padres, os grandes médiuns, mas temos outros que não estão imbuídos de bons propósitos, e são médiuns equivocados, sacerdotes que não estão traduzindo a verve do evangelho na sua fidedignidade, aqueles que se dizem ou dizem o nome de Jesus, mas os seus atos não passam de defecção. Esses são os falsos profetas. E como nós podemos distinguir uns dos outros? Eu convido vocês a algumas reflexões. E essas reflexões retiradas do Evangelho de Jesus se encontram também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira reflexão eu quero extrair do texto de Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20. Olha o que nos diz o evangelista. Guardai-vos dos falsos profetas. E aqui leiamos médiuns, oradores, padres, porque profetas é uma terminologia antiga, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha
e que por dentro são lobos rapaces. O falso profeta, ele tem pele de ovelha. Ele é bonito por fora, ele fala bonito, ele tem um gestual adequado, um gestual que convence, mas por dentro ele é um lobo rapaz. O que é um lobo, gente? O lobo é um animal que ataca, é um animal que muitas vezes é capaz de tramar um bote. E a palavra rapaz, que é traduzida no Evangelho, quer dizer aquele que rouba, aquele que trapaceia. Então, o que o Evangelho nos diz sobre o falso profeta é aquele que é bonito por fora. As palavras são alcandoradas, mas por dentro ele é um lobo, esperando a oportunidade de abocanhar, de seduzir, de passar a perna, de roubar. E continuemos aqui no Evangelho. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Aí vem a pergunta: podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Como então que Jesus, na pena de Mateus, nos ensinou a distinguir o bom do mau profeta? Conhecemos a árvore pelos seus frutos. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Nós não colhemos figos de espinheiros, nós não colhemos uvas das sarças. As sarças, na época, eram pequenas árvores cobertas de espinhos, ou seja, um figo a gente colhe de uma figueira, uma uva a gente colhe de uma parreira. Para eu conhecer uma pessoa, eu não vou olhar por fora, eu não vou olhar o seu verbo, eu vou olhar as suas atitudes. E isso me fez lembrar uma fala de Divaldo Pereira Franco, que sempre me enterneceu muito, quando ele contava que era muito jovem e as pessoas apontavam o dedo em riste para ele, o julgavam muito e ele ficava muito triste. E Joana de Ângeles se aproximou e lhe perguntou: meu filho, o que se passa? Tu não vês, minha irmã, o quanto eu sofro perseguições, o quanto as pessoas me caluniam. Mas, minha irmã, eu tenho me esforçado, eu tenho feito inúmeras palestras. E Joana disse a Divaldo: Divaldo, meu filho, o seu verbo pode ser iluminado, mas as pessoas não se convencerão pelo seu palavreado, elas se convencerão pelas suas obras. Trabalhe no bem, meu filho, porque conhece-se a árvore pelos frutos. Daí nasce a Mansão do Caminho. 15 de agosto de 1952, fundada por Divaldo Pereira Franco, por Nilson de Souza Pereira e por Joana de Ângeles, onde hoje, meus amigos, mais de 5.000 pessoas, estatísticas oficiais, são atendidas por dia. Pessoas que chegam para receber comida, pessoas que chegam para receber roupas, crianças, muitas delas que Divaldo adotou como se seus filhos fossem, para distinguir o bom do mau profeta, que nós olhemos as obras. Eu me recordo do dia 20 de março de 1988, quando um espírito chamado José Grosso, muito conhecido no movimento da fraternidade, aproximou-se de José Raul Teixeira e disse assim: meu filho, nós estamos estudando muito, e é bom, porque diz o Espírito de verdade que nós devemos amar e instruir. Mas agora a gente precisa colocar em prática tudo que nós vimos aprendendo, porque o Espiritismo precisa dar frutos, meu filho. Nós precisamos espalhar o amor pelos caminhos do mundo. Nasceu como um braço social da Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói, o Remanso Fraterno. Nome, inclusive, que foi sugerido pelo Espírito José Grosso, onde hoje cerca de 250 crianças estudam conforme os padrões do mundo. E nos finais de semana são evangelizadas. Os pais recebem o alimento, porque, segundo José Grosso, o Espiritismo precisava dar frutos. O médium precisa ser conhecido pelas suas obras. Para conhecer, então, se o médium é verdadeiro, se o profeta é falso ou bom, vamos aos frutos.
vamos à sua vida. Vamos verificar se aquilo que é falado tem congruência com aquilo que é trabalhado na vida, com os propósitos que são desenvolvidos na vida. É bem verdade que ninguém é perfeito. Perfeito só foi Jesus. Mas para nós verificarmos se é um bom médium, um bom orador, alguém que se distingue por tentar ser um bom profeta, um bom trabalhador dos dias da atualidade, que nós verifiquemos se a fala está em consonância com a conduta. Vamos seguir aqui nos trechos do Evangelho? Agora um trecho extraído também de Mateus, agora no capítulo 24, versículos 4 e 5. E esse eu acho muito peculiar. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Guardem essa palavra que depois nós vamos voltar a ela. Sedução. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão. Olha quantas vezes essa palavra é repetida. A muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. O que Jesus, por Mateus, está dizendo aqui, nos tempos que nós estamos vivendo, surgirão muitos falsos religiosos. Muitas pessoas que vão seduzir. Vamos para um outro trecho do Evangelho? Agora, uma carta de João. A primeira carta de João, no seu capítulo 4, versículo 1, quando João nos diz da seguinte forma, meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, nós temos falsos cristos, pessoas que querem se passar por Jesus. Nós temos falsos profetas, pessoas que se consideram religiosos, mas é tudo impostura, porque são bonitos por fora, mas trazem a malícia por dentro. Mas conforme João, também nós temos falsos espíritos na erraticidade, que às vezes ditam boas mensagens, às vezes falam textos bonitos, mas a essência não é boa. Por isso, sempre Allan Kardec dizia, não olhe por um texto pela sua assinatura, não olhe por uma comunicação pelo nome que orna, mas olhe pela essência. Porque muitos colocarão o nome de Bezerra de Menezes, mas não é o Bezerra de Menezes. Pode ser o Bezerra da Silva, pode ser um Bezerra qualquer, mas o Bezerra de Menezes fala de amor, fala de concórdia, fala de união. Então é isso que a gente precisa examinar. Lembram-se da palavra que eu pedi para que vocês retivessem? Sedução. Existe esse mecanismo do falso Cristo, do falso profeta e do falso espírito, porque eles utilizam esse mecanismo da sedução. São sedutores que se aproveitam da nossa fragilidade para nos seduzir. Como a gente conhece esse processo de sedução com outros nomes e que é narrado em O Livro dos Médiuns? Obsessão. Então vejam, existe esse mecanismo das falsas profecias, porque muitas vezes estamos diante daqueles que obsediam, que praticam a obsessão, em face de nós, que somos os obsidiados. Ora por espíritos encarnados, ora por espíritos desencarnados. E o que é a obsessão? Vamos volver a um conceito de obsessão que está no final do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, no item 81, Kardec traz uma definição fantástica. A obsessão é a ação persistente que um espírito, não diz se é encarnado, não diz se é desencarnado, diz que é um espírito, porque a obsessão pode se dar pelos mais variados meios, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. É a ação persistente que um espírito logra atingir sobre outro.
trazendo-lhe as mais variadas intercorrências ou dissabores, desde simples problemas físicos até a mais completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ou seja, aquele que é o falso Cristo, o falso profeta, o falso espírito, muitas vezes está num mecanismo de obsessão para conosco. E muitas vezes ele pode igualmente estar sendo obsidiado por um outro espírito ou por uma outra pessoa. O que a gente deve ter em mente é que existe uma ação persistente, que se prolonga no tempo, uma ação maliciosa, para que a gente deixe de ver o belo, deixe de ver o verdadeiro e acabe nos tornando seduzidos por uma ideia que não é boa, que não é correta, que não eleva. Eu, às vezes, não gosto de falar de temas mais complexos, mas à guisa de estudo, nós precisamos adentrar em determinados assuntos, para que a gente possa aprender, conforme nos diz o evangelista Marcos, lá no capítulo 13, versículo 33, orar e vigiar. Porque a obsessão, meus amigos, ela não é um mecanismo de dominação. Muitas vezes nós agasalhamos essas ideias, essas seduções, porque nós nos comprazemos nelas. Porque nós temos na sombra da nossa espiritualidade determinados comprometimentos morais que fazem com que nós nos aproximemos dos falsos cristos, dos falsos profetas e até dos falsos espíritos. Compreenderam isso? Essa sedução, obsessão, pode se dar de três formas, como diz Allan Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Um primeiro degrau dessa obsessão, sedução, seria a obsessão simples. O que é a obsessão simples? É aquela influência que se faz persistente, renitente. É uma ideia que vai se colocando na nossa cabeça e a gente acredita. Quantas pessoas chegam até nós e nos dizem: olha, nós precisamos ter zelo pela nossa religião, porque quem não está na religião está errado. Nós precisamos combater, criando círculos, criando divisões, quando Jesus falou no amor. Ego bonus pastor sunt. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ou seja, eu sou o bom pastor. Nenhuma de minhas ovelhas se tresmalhará. Mas como aquele que é o falso religioso fica falando, eu sou o certo, você é o errado, nós somos os certos, eles são os errados, e a pessoa tem aquilo mal compreendido dentro dela, porque todos nós somos imperfeitos, chega num determinado momento que essa sedução já tomou conta de mim, e eu passo a ter ideias de ódio, de divisão, de falta de amor, de falta de perdão, achando que tudo isso vem de Jesus. Conseguem me compreender? Começa aí a obsessão simples. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: todas as vezes que qualquer religioso vem até nós, e seja ele um médium, um pastor, um padre, e nos fala de ódio, não é de Jesus, não é do Evangelho. Todas as vezes que alguém vem até nós e fala em divisão das pessoas, esses estão certos, esses estão errados, e nós devemos combater. Não é de Jesus, não é do Evangelho. Hoje nós ligamos a televisão e vemos uma guerra no mundo. Putin é cristão ortodoxo. E ele invadiu a Ucrânia, onde existem outros cristãos ortodoxos, porque ele acha que aquele país faz parte da grande União Soviética. E por conta disso, mata. Por conta disso, joga bombas. Por conta disso, separa as famílias. Isso é de Jesus? Pode ser na cabeça de um falso profeta. Mas não é o amor verdadeiro. Quantos exemplos nós temos disso na história? Quantos foram os cruzados que saíram da Europa com flâmulas de Jesus, com a cruz do Cristo, e matavam pessoas, e salgavam o chão?
para liberar um túmulo vazio. Porque quando Maria de Magdala foi encontrar-se com Jesus no domingo de Páscoa, não tinha ninguém lá. Porque Jesus já havia ressuscitado. Quando padres na Idade Média, à conta de limpar os infiéis, os hereges, mandava para a fogueira, eles estavam agindo em nome de Jesus, quando em verdade eram falsos profetas. Porque Jesus nunca mandou ninguém para a fogueira. Jesus nunca determinou a morte de ninguém. Jesus nunca dividiu os seus filhos em ovelhas dessa cor ou ovelhas daquela cor. Pelo contrário, ele narrou lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, 3 parábolas. A primeira delas dá conta de um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu. Ele foi atrás daquela que se perdeu e trouxe no ombro. Porque para Jesus não importa se a ovelha é negra ou branca, se a ovelha vota na direita ou na esquerda, se a ovelha é capitalista ou comunista, se a ovelha é africana ou europeia. Para Jesus o importante é a ovelha. Então, quando a gente vê alguém que vai até um irmão nosso de religião afro e taca uma pedra e diz: estou tacando em nome de Jesus. Não está em nome de Jesus. Está em nome de falsos profetas, que podem estar sendo seduzidos e obsidiados por falsos espíritos. Eu me recordo uma vez, eu fui num congresso espírita, não no céu. Eu vou ter o prazer de ir nesse ano. Estou me esforçando ao máximo para estar à altura. E eu entrei numa livraria e vi um livro com o seguinte título: Um Forró no Umbral. E eu pensei, com todo o respeito ao médium, com todo o respeito ao espírito, são filhos de Deus, eu não julgo ninguém. Mas eu comecei a me perguntar por que um espírito narraria um forró no umbral. E depois comecei a me perguntar por que um médium registraria uma dança no umbral, com tantos aspectos morais para serem desenvolvidos, com tanto amor para ser falado, com as leis morais para serem decantadas, com o sermão do monte para ser explorado. Eu me permito dizer que somos vítimas de falsos profetas. Por isso a gente tem que deixar de ser seduzido por essas ideias que são jogadas nas redes sociais e muitas vezes, gente, o Evangelho é uma proposta de viver Jesus. Lembrem-se de como eu comecei? Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Porque se eu não consigo me aclimatar ao Evangelho, desenvolver o bom senso, despertar no primeiro grau dessa sedução/obsessão, eu posso chegar dessa sedução chamada fascinação. Porque aí já não é uma influência mais. Aí já está mexendo com o meu discernimento. E aí o processo já fica grave. Ainda há alguns tempos atrás, eu vi um homem na televisão, argentino. Ele andava com uma cruz de espinhos na cabeça. Ele se auto-intitulava Henri Krishna. E eu fiquei olhando para aquele homem. Não sou julgando, estou trazendo para nós estudarmos. E me desculpem se às vezes eu sou assim, mais propositivo. E ele dizia: eu sou Jesus que voltei. Assim como há 2000 anos atrás as pessoas não me seguiram e me colocaram numa cruz, vão fazer isso novamente. E eu olhava para aquele homem. E eu pensava: será que o bom senso endossa isso? Porque a doutrina espírita é a doutrina do bom senso. Tudo que nos falam, inclusive o que eu estou falando aqui agora, não é para vocês acreditarem, é para vocês logicarem. Será que existe bom senso? Será que existe uma lógica por trás disso? Porque Kardec foi um experimentador. Kardec dizia: eu só acreditarei quando me provarem que a mesa tem músculos para estalar ou tem um cérebro para pensar. E de tanto raciocinar, de tanto logicar, de tanto se debruçar, ele chegou a uma realidade. Não é a mesa,
são espíritos. Ele utilizou-se do método científico para, dos efeitos, chegar às causas. Mas hoje a gente acredita em tudo. E aí a gente remonta ao Evangelho de Lucas, quando nos diz: se um cego acompanha outro cego, ambos caem no abismo. A sedução, fascinação. Quando alguém fala, eu já não penso mais, eu já repito. E nos dias atuais, como as pessoas falam e a gente repete. E às vezes chega uma mensagem pelo WhatsApp, porque existem os falsos dispensadores de mensagens, porque vão destilando ódio, vão destilando. Isso na filosofia grega chama sofisma. O que é um sofisma? É uma coisa que parece verdade, tem aparência de verdade, mas não é verdade, porque é um sofisma. Lembram-se do Denorex? O shampoo, gente, da minha época. Parece, mas não é. E eu recebo aquilo, e vou repassando, repassando. O estrago já foi feito. E eu me recordo de Sócrates, um grande gênio que é citado como um precursor do espiritismo. Ele dizia a um discípulo, quando veio falar com ele: mestre, eu tenho algo para te contar. E ele queria saber se o seu discípulo não era um falso profeta. Já passou pelas 3 peneiras? Quais são as 3 peneiras? A primeira delas é a verdade. O que você vai me falar é verdadeiro? Não sei, eu ouvi dizer e estou recontando. Bom, não passou pela primeira peneira. A segunda peneira tem utilidade? Qual a utilidade você me contar isso? Também não sei, então também não precisa me contar. E a terceira, passou pelo crivo da bondade? Também não sei, mestre. Se não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para as outras pessoas. Não quero saber. E por isso Chico Xavier, pela boca de Humberto de Campos, dizia: o espírita deve ser o terminal da fofoca. Porque fofoca, falso profeta. Calúnia, falso profeta. E como nós hoje recebemos e começamos a repassar, às vezes dilapidando personalidades que deram uma vida para o bem, é porque entramos na faixa da sedução. Já estamos fascinados por ideias que, em verdade, já existiam dentro de nós. O extremismo que hoje o Espiritismo nos ensina a combater, muitas vezes está dentro de nós. Aí vem alguém e fala, faz brotar aquele extremismo que está dentro de mim. E eu digo, mas fulano está dizendo, e ele fala em nome de Jesus. Aí, entenderam? Então, amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Para que a gente não chegue no terceiro nível da obsessão-sedução, a subjugação. O que é a subjugação? Estar sob o jugo. Ou seja, eu já não tenho vontade mais. Eu já virei uma marionete, porque eu repito tudo o que o Espírito quer que eu repita. Eu repito tudo o que o meu ídolo quer que eu repita. Eu já não tenho crivo nenhum mais. A mensagem de Jesus, então, é muito atual. Meus filhos, haverá falsos cristos, falsos profetas. Terão pessoas que chegarão até vocês fazendo-se passar por mim. Quando a gente abre o livro dos médiuns na sua parte final, existem ali determinadas comunicações apócrifas. O que é apócrifo? Falso. Porque já na época de Kardec, alguns espíritos assinavam Jesus. Só que não enganaram Kardec. Porque Kardec, fazendo uma investigação com lógica, com bom senso, porque ele não tinha medo de falar com o médium. O médium não pode ter melindre. Ele dizia, olha, essa comunicação aí pode ser de um outro espírito, mas não é de Jesus. Porque Jesus não tem essa fala empolada. Jesus não faria um texto desse jeito. E ele analisou uma, analisou duas, analisou 3 e deu-se conta. Tinha o mesmo talho de letra, o mesmo jeito de escrever. É um outro espírito fazendo passar-se por Jesus. Que nós tenhamos esse bom senso nos dias atuais. O bom senso que Camille Flammarion, nas Exéquias de Allan Kardec, quando ele se despedia do seu mestre, disse, eu me despeço, Allan Kardec,
E se eu pudesse dizer alguma coisa a respeito da sua personalidade, eu diria: você é o que podemos chamar o bom senso encarnado. Que nós tenhamos esse bom senso, que nós tenhamos essa capacidade de orar sempre para sintonizar com o alto e vigiar, porque nós seremos torpedeados daqui, torpedeados acolá, mas nós temos uma bússola: Jesus. Não nos percamos dessa bússola. Talvez muitos que estão nos acompanhando ouvirão essa conversa, gente, a posteriori, queiram saber como eu faço. Imaginem Jesus nessa situação, como ele faria. Imagine Jesus o que faria nessa situação. Porque é fácil a gente imaginar Jesus e como ele faria. Vamos fazer um teste? Se fosse nos dias atuais, trouxessem um criminoso para nós, ao qual trouxeram uma mulher adúltera, narrada lá no capítulo 8 do Evangelho de João, a gente atiraria ou não atiraria pedras? E não estou falando de pedras físicas, porque hoje a gente não atira pedras físicas, hoje a gente vai para as redes sociais e torpedeia, e fala, e calunia, e briga, isso quando não vai para a porta da delegacia linchar. Talvez a gente não pegue pedras na mão mais para atacar, mas a gente faz julgamento. Ih, pegaram essa mulher aí com fulano de tal. Isso quando a gente não a saca contra alguém que a gente conhece do próprio movimento espírita. Como Jesus fez. Abaixou-se, começou a escrever, provocou um exercício de autoconhecimento em todos que atacavam. E ao final, quando ninguém atirou uma pedra, ele olha no fundo dos olhos da mulher e lhe diz: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas ele não é negligente com o erro, ele diz palavras de vida eterna: vai, não tornes a pecar. Para a gente saber se trata de um falso Cristo, de um falso profeta, de um falso espírito, pensemos quais seriam as atitudes de Jesus naquela situação. O espírito Erasto, nesse mesmo capítulo 21 do Evangelho, ele nos dá algumas dicas, porque ele vai discorrendo como a gente pode identificar o falso do verdadeiro, o bom do mal. Vamos para as dicas de Erasto. E eu anotei aqui, gente. Primeira dica do Espírito Erasto. Quem não sabe, Espírito Erasto foi discípulo de Paulo naquele período pós-desencarnação de Jesus. E depois volve aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e também trazendo várias mensagens no próprio Livro dos Médiuns. E olha o que ele nos diz. O falso profeta é orgulhoso, é cheio de si, fala com altivez e como todos os mendazes. Mendazes quer dizer mentiroso. Parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Ou seja, o falso profeta é orgulhoso. Quando olhamos para uma pessoa e ela quer sempre aparecer, quer sempre ser digna de aplausos, likes nas redes sociais. Ela quer sempre ser reverenciada. Ela não aceita que exista uma situação onde ela não tenha plumas e paetês. Levantemos a orelha. A gente não precisa julgar, mas a gente pode ter bom senso. Eu aprendi com José Raul Teixeira a diagnosticar falsos espíritos, porque ele me dizia assim: meu filho, sempre que um espírito vier ter com você e começar a te incensar, tenha cuidado. Porque muitos virão dizer-te: eu tenho uma mensagem especial para falar por você. Cuidado, meu filho. Quando os espíritos vierem sempre trazendo aquele nome empolado, sempre você for o médium de um determinado espírito que é um benfeitor, cuidado, meu filho. Você não recebe um obsidiado? Você não recebe alguém que precisa de um tratamento? Você não recebe alguém que precisa, pela sua mediunidade, receber o aconchego na casa espírita? Então aprenda a ser o sensor das ideias que vêm na sua cabeça.
e que nós possamos aprender a fazer o diagnóstico daquilo que falam para a gente. Se tem vaidade, se tem orgulho, se tem mentira, não é bom, gente. Tenhamos esse cuidado. E Erasto diz ainda mais, ele tem sempre medo de que não deem crédito. Já viram aquela pessoa que o que fala, você não está acreditando em mim? Gente, o Bezerra de Menezes, a Sheila, não liga se a gente desconfiar deles, porque eles são o que são. Se a gente não acreditar, o problema é nosso, não é deles. Agora, um espírito mistificador, um espírito que quer enganar quando a gente suspeita um tio, ele fica nervoso, ele fica ansioso, e da mesma forma o falso profeta. Quando a gente faz um retoque na atuação dele, ele, vou sair dessa casa espírita. O movimento espírita não tem lugar para mim, é porque mexe com o orgulho dele. E olha o que diz o espírito Erasto do verdadeiro médium, do verdadeiro profeta. Humilde, modesto. Gente, que proposta. Ser humilde e ser modesto. Quando a gente vê uma pessoa humilde e modesta, já começa a aparecer para a gente que o fruto é bom. E daí, quando a gente olhava para Chico Xavier, quanta humildade, quanta modéstia, mais de 450 livros que ele não ficou com um centavo. Pessoas que chegavam até ele trazendo os mais variados elogios e ele sempre dedicava a Jesus. Morou numa casa simples, singela, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Aprendamos a fazer as distinções. Vamos seguir? O espírito Erasto, ele dá mais algumas dicas. Ele diz que o falso profeta age com cupidez. No Evangelho segundo o Espiritismo tem algumas palavras que são mais antigas, que já estão em desuso nos dias atuais. O que quer dizer cupidez? Ambição. A pessoa ambiciosa. O que é uma pessoa ambiciosa? Não é apenas aquela que quer ganhar dinheiro, também aquela que quer ganhar dinheiro. Por isso, se a mediunidade está sendo recompensada, seja por dinheiro ou seja por favores, cuidado. Pode ser um falso profeta. Eu ainda, outro dia, eu vi na televisão um documentário sobre um médium famoso aqui no Brasil, que eu oro muito por ele. Eu não vou declinar o nome, mas vocês todos já sabem de quem eu estou falando. Ele cobrava pelos atendimentos. Ele recebia favores pelo atendimento. E eu já pensava, bom espírito não cobra pelo atendimento. O trabalho do bem não pode ser cobrado, porque o próprio Jesus já nos disse, dai de graça o que de graça recebestes. Daí, meus amigos, o falso profeta, ele age com cupidez, porque ele quer receber, ele quer ser notado, ele quer crescer. Já viram aquela pessoa que no movimento espírita ela quer crescer, quer ganhar destaque? Ela, de uma hora para outra, ela quer ser um orador famoso, ela quer ser alguém que tenha poder de mando, poder de veto, quer conhecer 1 milhão de pessoas, não só no movimento espírita, mas como nos movimentos religiosos, porque os movimentos religiosos hoje querem ter bancadas no Congresso Nacional, querem ter destaque na sociedade e ainda falam de uma tal teologia da prosperidade, confundindo prosperidade material com prosperidade espiritual, porque Jesus quer sim que nós sejamos prósperos, espiritualmente falando. Quer que o Rafael seja menos egoísta, menos orgulhoso, mais paciente, mais bondoso. Jesus não quer que eu encha o meu bolso de dinheiro. Jesus não quer que eu seja um famoso do mundo. Pode até acontecer, mas esse não é a finalidade precípua da minha vida. Tanto isso é verdade que no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, a proposta é: buscai primeiro o reino dos céus, toda a sua glória e toda a sua justiça, e o resto ser-vos-á acrescentado.
Se o mau profeta, se o falso profeta, ele tem ambição, o verdadeiro profeta, ele age com caridade. E por isso Allan Kardec nos trouxe a máxima: fora da caridade não há salvação. Por quê, gente? Porque o que é importante não é o credo exterior, não é o número de questões do Livro dos Espíritos que a gente sabe e depois fala bonito na palestra, mas é o tanto de caridade que a gente faz, o tanto de lágrimas que a gente seca, o tanto de pessoas que a gente acolhe, que a gente recolhe. Lembre-se de Joana, de Valdo, o amor de Valdo, surge a mansão do caminho. Lembre-se de Camilo falando para Raul, Camilo, Raul, o amor, Raul, surge o remanso fraterno. Lembremos de Emanuel falando para Chico, nós precisamos amar Chico. E Chico saía, passava os natais na Lapinha, debaixo de viadutos, alimentando as pessoas. Daí, nós podemos, nos dias atuais, separar o joio do trigo. Tal qual essa belíssima parábola, essa belíssima imagem que é narrada para nós lá no Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 13. Mas percebam, joio e trigo vão crescer juntos, para na hora da ceifa eles serem separados. Então nós vamos precisar identificar onde está o joio, onde está o trigo. Porque no momento certo é que eles serão separados. O joio, numa imagem simbólica, vai ser queimado. Quer dizer, o que não é bom há de desaparecer, porque a terra há de avançar. Agora, o trigo, esse há de prosperar. Enquanto isso não acontecer, está nas nossas mãos. Não ser uma marionete na mão das outras pessoas, na mão de líderes religiosos que nem sempre são bem intencionados, na mão de líderes da sociedade, porque hoje a gente segue filósofo, político, artista da televisão, que podem nos guiar para falsos caminhos. Lembremos de Jesus. E sigamos no encalço dessa sublime estrela que tem guiado os nossos passos. Se eu pudesse dizer para vocês, nós temos um Cristo verdadeiro, Jesus. E se eu pudesse dizer para vocês, 2 verdadeiros profetas, porque eu comecei com a virtude, quero terminar com a virtude. Um deles, Francisco de Assis. Porque se Jesus foi médium de Deus, Francisco foi médium do próprio Cristo. E eu queria dizer um segundo médium verdadeiro, um segundo profeta verdadeiro, Francisco Cândido Xavier, que foi o profeta dos mais variados espíritos. E me permita, Rubens, que nesses 8 minutos que faltam, eu narre uma história do Chico, para nós conhecermos o que é um verdadeiro profeta. Chico costumava visitar as comunidades em Uberaba. E essa história foi narrada numa casa espírita aqui em Niterói por Dona Encarnação. É o nome de batismo dela, mas ficou conhecida no movimento espírita como Dona Nena Galvez. Estando Dona Nena Galvez em Uberaba, ela um dia acompanhou o Chico numa visita à comunidade. E ele tinha uma casa que ele gostava sempre de visitar. Adentrando-se naquela casa, muito pobre, ele disse para a dona da casa, eu quero fazer um culto do Evangelho no seu lar. Mas, seu Chico, a minha casa é tão simples, a minha casa não comporta os seus amigos. Chico, sabendo da precariedade da condição dela, mas sem querer causar qualquer tipo de constrangimento, pois muito bem, nós vamos alugar a sua casa e vamos fazer um culto do Evangelho no lar. Em verdade, Chico estava querendo ajudar aquela mulher, e era a forma que ele encontrou de doar algum dinheirinho. Fizeram o culto, terminaram, ele pediu à dona da casa, tragam água e tragam igualmente copos. E quando veio os copos, Dona Nena Galvez olhou, era daqueles copos americanos, sujos, gente, mas tão sujos. E ela disse, eu não bebo água desse copo de jeito nenhum. Mas ela não se deu conta que Chico leu os pensamentos dela. Ele colocou a água no copo,
magnetizou, ela tomou um aspecto leitoso, um gosto de rosas. Sheila encontrava-se presente. Dona Nena Galvez tomou daquela água. E disse aqui em Niterói, na Casa Espírita, Casa de Aureliano, que ela nunca tomou uma água tão boa, porque ela sentiu fluidos revitalizantes naquela água. Era como se o seu corpo recebesse de que precisava para estar em paz. Terminada de beber as águas, Chico, agora eu quero ir ao encontro de Valéria, a filha da dona da casa, chamava-se Valéria. Valéria não mexia as pernas, não mexia os braços, tinha deficiência em órgãos, os mais variados, não conseguia falar. Chico, ela não está muito bem, Chico. Eu vou vê-la. E entrou. Naquela tarde, quase noite, Chico, olhando para Valéria, disse: Valéria, eu acho que hoje você vai falar pela primeira vez. E ela fazendo aquelas carantonhas, tentando conversar com o Chico. Fala, Valéria, Jesus. E ela não conseguiu. Valéria, Emmanuel está aqui, você vai conseguir. Jesus, Valéria. E ela, abrindo sua boca, Jesus. Falou uma única vez, tentou falar uma outra vez, foi ficando mais baixinho. E dos olhos de Chico brotaram uma lágrima. Era a felicidade plena. A paraplégica, vários órgãos da face paralisados, ela havia falado Jesus. Pouco tempo depois, Bezerra de Menezes, numa reunião mediúnica, diz para Chico: Chico, Valéria está desencarnando nesse momento. E entraram em trabalho de oração, porque Bezerra de Menezes iria ajudar na sua desencarnação. No dia seguinte, a mãe veio comunicar: Valéria desencarnou. Eu sei, minha filha. Bezerra de Menezes acompanhou todo o processo. As décadas passaram. Um dia, Chico estava nos seus aposentos. E Emmanuel, vamos para a tarefa, tem muita gente esperando. Você precisa estar disposto para a psicografia. E Chico, hoje eu não vou, Emmanuel. Mas por que, meu filho? Eu estou sentindo uma dor aqui no peito. Essa angina. Parece uma serpente que vai de um lado, que vai para o outro. Eu não consigo levantar da cama. Pois muito bem, Chico. Se você não vai, eu estou indo. Eu te espero lá. Emmanuel, não conte comigo. Daí a pouco, adentrou-se no quarto uma senhora, vestida com vestes da Idade Média. Era uma espanhola. Aproximou-se de Chico e disse: eu vou te aplicar um passe. Aplicou-lhe o passe, doou-lhe as energias. E Chico lhe respondeu: eu estou ótimo. Eu vou para a tarefa. Pois muito bem, tanto eu quanto o Emmanuel sabíamos que você ia. Mas a senhora agora me diga, quem é você? Quem é a minha benfeitora da noite? Você me conhece, Chico? Não, não conheço. Eu não me lembro de você. Eu vou dizer uma única palavra e você vai se lembrar. Jesus. Valéria. É você, Valéria. Mas com essas roupas de espanhola, Valéria. Chico, eu estive naqueles dias da Inquisição, Chico. Precisei reencarnar no Brasil com todas as dificuldades possíveis na nossa comunidade próxima. E você foi uma das poucas pessoas que visitou, que me amou de verdade, que não desistiu de mim. E hoje que eu encontro-me bem melhor, eu vim te visitar. Vim doar o que de melhor eu tenho para que você não pare de trabalhar. Para que você siga esse médium do bem, esse médium real, enquanto há tantos falsos médiums, tantos falsos profetas que ainda agraçam pela humanidade. E Chico, muito obrigado, minha filha. E foi para uma noite de trabalhos, foram muitas psicografias para mãezinhas, as mais diversas, naquela noite. Francisco Cândido Xavier, o médium dos mais variados espíritos. Francisco de Assis, o médium de Jesus. Jesus, o médium de Deus. Se queremos conhecer o verdadeiro profeta, que possamos nos guiar por esses três. Se queremos saber quem são os falsos profetas, abramos as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui está descrito como reconhecê-los.
mas não abdiquemos do bom senso, da capacidade de discernir, da capacidade de orar, da capacidade de vigiar e da capacidade de nos conectar a Jesus, que prossegue sendo a nossa estrela. Porque um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta, papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao final do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Um beijo e até uma próxima. Eu lembrei da minha infância, que você cantando essa música aí. Eu lembro, né? A letra da música, viu, Rafael? Que bacana, viu? Queria mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando aqui pela rádio, no Brasil, em vários lugares, mas também nos Estados Unidos, o pessoal que está com a gente no Japão, na Alemanha, no Uruguai, em Honduras, na Espanha, na França, na Austrália. Nosso carinho para você, viu? Que está aí acompanhando a programação da Emissora do Bem. É muito bom tê-los aqui conosco. E o trabalho é esse mesmo, viu? Fazer com que essa mensagem chegue até você e ajude aí no entendimento. Queria aproveitar e te aproveitar um pouco mais e estava pensando aqui, quando você estava fazendo a reflexão, é preciso a gente orar e vigiar nesses dias mesmo, né, Rafael? Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que às vezes você fala assim, e às vezes a gente até se decepciona, porque a gente acredita no ser humano falível e não vê aquele ser que é verdadeiramente o nosso guia e modelo, Jesus, né? Exatamente. Nós costumamos, muitas vezes, nos decepcionar com determinadas pessoas porque nós geramos expectativas muito grandes. O próprio apóstolo Paulo diz isso. O segredo da felicidade é ajustar as expectativas. Só que os seres humanos, que são homens que estão no mundo como nós, são tão imperfeitos como nós. São pessoas de grande valor, de grande denodo, de muito trabalho no bem, mas que também erram, que também se equivocam. Daí, a nossa relação para com elas é uma relação de respeito, é uma relação de admiração, mas é uma relação de saber, se algum dia ela fizer algo que está contra Jesus, que está contra o Evangelho, eu não vou endossar, porque essa é uma atitude que esperam de mim, essa é uma atitude que o Espiritismo me ensina. Eu estou recebendo uma sugestão aqui para me lembrar do primeiro encontro de Emmanuel com Chico Xavier, lá no Riacho do Capão, em 1931, em Pedro Leopoldo, quando, aproximando-se de Chico, Emmanuel fala da tríade para ser um verdadeiro profeta. Disciplina, disciplina e disciplina. E ele profere, me permita fazer uma parceria com Jesus, palavras de vida eterna. Porque Emmanuel diz assim, nós vamos escrever os mais variados livros por seu intermédio. Se algum dia eu falar algo que esteja contra Jesus ou contra Kardec, fique com Jesus, fique com Kardec e me esqueça. Então os próprios benfeitores nos ensinam a agir dessa forma, nos ensinam a ter essa vigilância. Só que no mundo, a gente muitas vezes, isso é até um atavismo de vidas passadas, a gente criou processos de idolatria, processos de encarar o ser humano como sendo uma reverência. Nós reverenciamos padres, reverenciamos pastores. A própria Igreja Romana, em 1870, ela criou um dogma na Igreja, infalibilidade papal. Ou seja, foi jogando isso no inconsciente das pessoas e até a gente se libertar, é preciso tempo para que a gente possa ir disciplinando, ganhando bom senso para entender que o meu mestre é Jesus. Eu admiro pessoas, tenho várias pessoas que são referência para mim, mas se um dia elas fizerem algo que não está correto, eu não vou julgá-las. Vou continuar abraçando, admirando, mas eu não posso endossar o erro só porque é o meu líder. Acho que é isso mesmo, Rafael.
Meu amigo, você vai fazer a prece para nós. Eu gosto muito de pegar o pessoal que vem aqui para a gente fazer prece para a gente. Então, eu queria aproveitar você que está conosco agora, ao vivo, vai acompanhar depois, que você pudesse manter essa sua conexão com o alto. Eu sei que a gente tem vivenciado experiências desafiadoras no cotidiano de cada um, mas tenha em mente que nunca a gente está sozinho na nossa trajetória. Então, eu queria que você sentisse, nesse momento que o Rafael vai fazer a prece para a gente, Jesus indo ao teu encontro, ou Francisco de Assis indo ao teu encontro, te levando as forças necessárias para você seguir adiante. Às vezes você está passando por um problema de saúde, como hoje mesmo, sabe, Rafael? O pessoal, eu vou começar um tratamento de quimioterapia, orem por mim. Então, assim, a gente está aqui sempre pedindo ao alto que dê forças para que você possa sair vitorioso nessa caminhada evolutiva, tá bom? É com você, meu amigo. Meu querido amigo, meu querido irmão que está me ouvindo naquele radinho, naquela fazenda distante, lá da Europa, muitas vezes lá na América do Norte, Jesus é amor. Jesus enunciou lá em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a esse Jesus que nós vamos nesse instante para dizer, Mestre, nós te amamos. Nós queremos conviver contigo. Nós queremos que a tua presença seja a tônica das nossas vidas. Nesse instante, é bem verdade que as dificuldades nos visitam. Há tantos corações lancinados por processos de câncer, por doenças as mais diversas, por dificuldades do trato espiritual, às vezes uma dificuldade econômica, às vezes sem saber o que vai comer amanhã. Mas nós entregamos tudo isso na sua mão, pedindo forças para fazer a nossa parte, mas rogando o teu amparo e a tua proteção. Nós confiamos em ti, Senhor, porque tu és o pastor das nossas vidas. Porque em ti encontramos força, sustentáculo e a esperança de que tudo permanece e está conforme a vontade de Deus. Vem, Senhor, uma vez mais, florir o mundo que ainda se encontra sobre as trevas do nosso egoísmo. Vem permanecer essa eterna primavera por vindoura, ainda hoje, onde vemos guerras, onde vemos dissipações as mais variadas. Nós te pedimos, fique conosco, mantenha-nos na tua paz, proteja os nossos familiares, guarde a Rádio Fraternidade para que a tua mensagem continue chegando pelo telhado, pelo rádio, continue chegando ao coração daquele que quer ser uma pessoa melhor, que quer amar-te hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor da vida. Que assim seja. Muito bem, Rafael. Foi muito bom tê-lo aí nessas 2 semanas. Vou te dar uma volta aí para você. Mas em breve, a gente achando um tempinho na sua agenda aí, você volta para conversar com a gente, esse papo gostoso, essa fala gostosa, onde a gente aprendeu muito, viu? Fica com Deus, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Rubens? Um beijo na Divina, um beijo em todos vocês que estão nos acompanhando pelo chat. Que Deus lhes pague. Como diz o Simão Pedro, Deus, mineiramente dizendo, Deus lhes pague. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. A gente se fala aí no bastidor já. Pera aí. Vem aí o Sétimo Céu, Congresso Espírita de Uberlândia, dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2024. Vamos comemorar 15 anos da Web Rádio Fraternidade. O evento será realizado no Center Convention, dentro do Complexo Center Shopping. Estarão presentes os expositores Adeilson Salles, Ana Tereza Camasmi, Denise Lino, Eulália Bueno, Geraldo Campetti, Haroldo Dutra Dias, Irvênia Prada,
Jorge Elahá, José Carlos De Luca, Juscelma Coelho, Marina Alves, Nina, Rafael Siqueira, Rossandro Klingen, Sâmia Maria Awada, Elahá Canto, Simão Pedro e Vitor Hugo Menino. Teremos também a presença dos artistas a Natasha Mequena, Carla Rezende, Cacá Rezende, Tim e Vanessa e Moacir Camargo. O Céu é um evento para a família, com espaço também para as crianças no Céuzinho e os jovens no Céu Jovem. Acesse www.congressoespírita.com.br. Vagas limitadas. Esperamos você!